Até enquanto tiver demanda, ou seja, lá pelas 8 da noite, por aí, 8, 9 horas. Ele chegou com a incumbência de mudar a cara do Corinthians, o jeito de o time jogar, e reconhece que o processo está só começando. O Corinthians está buscando uma identidade ainda, né? O time que eu quero ver é o time que mantém o equilíbrio durante todos os momentos do jogo. Que saiba defender bem quando é atacado, que saiba contra-atacar, que quando tem a bola tente ser ofensivo. E enquanto tenta encontrar um rumo para esse novo Corinthians, Thiago Nunes também busca se adaptar a uma nova vida. Principalmente a readaptação a nova cidade, a novos hábitos, a novos comportamentos, né, de deslocamento, de entender um pouco como é dirigir um clube da magnitude do Corinthians, né, o trato com o torcedor na rua. No trabalho, ele usa a experiência como preparador físico para acompanhar toda a rotina dos jogadores. A ideia é que, assim, consiga o máximo de informações para traçar um time ideal. Eu acredito que hoje a gente tem em torno de 6, 7, 8 jogadores que já estão mais firmados na equipe principal. E a partir daí, 2 a 3 que ficam rodando e disputando as vagas que vão entrar, não só pela disputa da posição, mas também por questões estratégicas jogo a jogo. Thiago Nunes se prepara para o clássico, mas o jogo mais importante da semana vai ser na quarta-feira. O Corinthians disputa a primeira partida da Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Eu tenho falado para o nosso grupo que a gente está buscando entrar na Libertadores. O fato de ter sido o 8º colocado no passado no Brasileiro nos colocou numa situação desconfortável de ter que atropelar um calendário e nós ainda não estamos. Nós temos que buscar essa oportunidade, classificar frente ao Guarani um próximo adversário e aí sim tentar fazer história de ter realmente os 4 paulistas juntos. Tentar fazer história, como fez o Thiago Nunes de 2019. O que mudou do Thiago Nunes de 2019 para o Thiago Nunes de 2020? Eu acho que o vínculo com a família, meu vínculo se fortaleceu com a família, né? Porque por mais que você crie intimidade com o clube que você está, nós somos passageiros aqui. Mas não estranhe se, depois de uma longa jornada de trabalho, você encontrar o técnico do Corinthians bem à vontade por aí. Eu não tenho o hábito de mudar os meus costumes. Vou na padaria, ando de short, vou de chinelo ali no mercado. Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? A gente se diverte, né, Lafredo? A gente se diverte. Ele falou ali o que mudou nele, né, do ano passado para esse ano. A pergunta que eu te faço é o que já mudou no Corinthians? Foram 5 jogos, né? 2 do Torneio da Flórida, 3 do Paulistão. O que já mudou no Corinthians de 2019 para 2020, agora com o Thiago Nunes? Acho que o que já mudou, que é muito claro, é a ideia. A ideia realmente mudou e a ideia já é um time que joga mais para frente, já tinha uma ofensivo. Tendência de mudança do ano passado. Quando o Corinthians optou pela saída do Carille, que foi tricampeão paulista, campeão brasileiro, mas tinha uma filosofia muito mais próxima e talvez mais radical ainda do que o Corinthians desenvolveu nos últimos 10 anos, de 2009 a 2019, que era uma filosofia defensiva, com muita segurança no setor defensivo, para poder sair para o jogo e construir as vitórias e conquistar títulos, e o Corinthians nesse período foi o time mais vencedor do futebol brasileiro, mas quando o Corinthians opta por encerrar contrato com o Carille e mudar a filosofia de jogo, já introduz o Coelho como uma nova maneira de jogar, já fica claro que vai procurar um técnico com esse estilo. E aí dentro desse estilo, talvez surgisse no cenário nacional o Thiago Nunes como o principal nome. Então nisso o Corinthians acertou. A gente vê jogadores do meio para frente se destacando nesse início de temporada, o Bozelli, Luan, o Ramiro. Por outro lado, a gente vê também uma certa fragilidade defensiva, será que não? Então, o Corinthians tomou gol em todos os jogos que fez esse ano. Exatamente esse problema. Quando você muda uma filosofia, principalmente de defensiva para ofensiva, você requer uma adaptação muito maior, com um tempo muito grande para que os jogadores entendam. E acho que o Corinthians... E jogadores específicos para executar essa filosofia. Eu acho que isso que o Corinthians tem bastante dificuldade e que o Thiago Nunes vai ter que adaptar. Não adianta ele querer que o time dele toque a bola bonito, toque no chão, de pé em pé, se os jogadores dele não conseguem fazer isso. Se o goleiro dele tem dificuldade com o pé, a gente já viu o Cássio
tentando jogar um pouquinho mais com o pé e até melhor do que joga. Realmente o Cássio sempre teve muita dificuldade e esse ano se apresenta um pouco para participar dessa maneira, de um jeito mais adequado. Mas os zagueiros têm dificuldade enorme e os volantes, tirando o Cantillo, também. Mesmo o Camacho, que é um pouco melhor, também. O Richard nem se fala. É um jogador que tem bastante dificuldade de sair para o jogo. E aí você não vai conseguir que seus jogadores façam aquilo que eles não sabem fazer. Então vai ser necessário, além da adaptação do Corinthians à nova filosofia do Thiago Nunes, um pouco da adaptação do Thiago Nunes à sua capacidade de poder colocar em prática seu pensamento de jogo. Se ele não tem jogadores com condição de fazer exatamente aquilo que ele quer, ele tem que buscar algo no meio do caminho. Vai ser o primeiro clássico dos dois técnicos pelos seus novos clubes, né? Porque o Gesualdo também vai fazer o primeiro clássico dele pelo Santos. Você acha que clássico também testa treinador? Eu acho que clássico tem uma importância no desenvolvimento do trabalho do treinador durante a temporada. E quem entendia muito bem isso era o Carille, técnico do Corinthians na temporada passada, o rei dos clássicos. Ele sabia que ele podia ir mal em alguns jogos e se de repente ele abocanhasse ali a vitória no clássico, ia dar fôlego para que ele continuasse a desenvolver o trabalho dele sem muitas críticas. Eu acho que o clássico tem essa relevância. E aí... Se você perde, a dificuldade aumenta, e se você ganha, dá mais tranquilidade para conduzir o trabalho. E aí o Gesualdo, que teve aí uma questão polêmica ao longo da semana, porque recebeu uma pergunta de um repórter comparando o trabalho dele ao trabalho do Sampaoli, do tipo, tá te faltando intensidade. Esse jogo é uma boa oportunidade do Gesualdo, com o time dele, embora cheio de desfalques, dele mostrar mais do que resultado, mostrar desempenho também, né? Veja só, primeiro que eu acho que não pode haver essa comparação. Claro que não pode. Se você está esperando que o Gesualdo muito desrespeitoso. Tenha o mesmo trabalho que o Sampaoli, você tem que contratar o Sampaoli. Que não deu. O Sampaoli preferiu ficar desempregado do que dirigir um clube no futebol brasileiro. Ele teve outras oportunidades além do Santos. Não tem nem um mês que o Gesualdo chegou ao Brasil, né? Nem ao Santos, ao Brasil. É um técnico de características únicas, tá? Para você substituir o Sampaoli com as mesmas características do Sampaoli, só contratando o próprio Sampaoli. O Gesualdo vai apresentar alguma coisa diferente e ele vai ter uma dificuldade muito grande, uma dificuldade que Jorge Jesus, por exemplo, também poderia ter tido no Flamengo, mas o material humano era muito mais amplo, então acabou facilitando o trabalho dele. Mas ainda que futebol brasileiro, o jogador brasileiro seja conhecido no cenário internacional, o treinador que chega aqui de fora, ele tem que conhecer muito mais o mercado, conhecer o elenco, características, desenvolvimento daquele próprio jogador que está trabalhando com ele, qual a possibilidade, o que aquele cara pode dar para ele, em qual posição ele vai se adaptar melhor. E está muito claro que o Gesualdo ainda não sabe isso. Ele tem muitos desfalques no grupo do Santos e aqueles jogadores que ele não tem, ele não conhece bem para tirar o melhor, para posicionar o jogador da maneira melhor, mais adequada, para que ele consiga fazer com que o time renda. Vamos trazer as últimas notícias de cada clube, começando pelo Corinthians. Pode ser que o Thiago Nunes poupe alguns titulares por causa do jogo da Libertadores na semana que vem, mas o Bozelli já levantou a mão e disse, eu quero jogar. Mauro Bocelli não é muito de dar sorriso não, viu? Mas a fase tá tão boa que, olha só, sabia que ia vir um sorrisinho. Aos poucos vamos pegando o estilo do Thiago. Temos que melhorar muito. Temos que chegar ao nível que queremos. Pro atacante, eu sempre disse que é importante que a equipe crie situações de gol. Tenho que estar com a concentração muito alta para poder aproveitar as situações de gol que a equipe cria. Em outubro do ano passado, quando o técnico do Corinthians ainda era Fábio Carille, o tom da entrevista coletiva foi completamente diferente. Tem que perguntar para o treinador. Os atacantes dos outros times têm 3 ou 4 chances. Aqui eu não tenho. Não passa pelo meu nome, pelo do Wagner Love ou Gustavo, mas pelo esquema e funcionamento do time, para ser mais ofensivo. Os números explicam como a vida do argentino ficou mais fácil com o técnico Thiago Nunes. No ano passado, Bocelli marcou apenas 10 gols em 45 jogos. Participou diretamente de 16% dos gols marcados pelo Corinthians. Esse ano foram apenas 3 jogos oficiais, é verdade, mas quanta diferença. Olha a sobra, a batida, espalma! Voltou pro Bozelli a batida! Já são 4 gols e está muito mais participativo. Foi responsável por 87% dos gols até agora. Bozelli!
primer año fue más que nada de adaptación. O primeiro ano foi de adaptação. Tantos jogos seguidos em 2019, mas hoje me sinto bem. Se perguntar para as pessoas das estatísticas físicas, tenho me surpreendido com o meu rendimento. Tenho corrido mais do que corria no México. Estou me adaptando ao futebol brasileiro nesse aspecto físico. O técnico Thiago Nunes cogita a possibilidade de poupar alguns jogadores no clássico contra o Santos neste domingo. Afinal, na próxima quarta-feira, o Corinthians tem jogo decisivo contra o Guarani do Paraguai pela Libertadores da América. Mas você acha que o Bozelli, na fase que ele está, quer saber de descanso? Estamos a muito pouco tempo do partido que terminou. Faz pouco tempo que o jogo acabou, sentimos cansaço, mas domingo é clássico e ninguém quer perder. A decisão será pelo preparador físico com os responsáveis pelos estudos para ver quem está melhor. Mas eu quero jogar. Eu quero jogar. O Gesualdo tem alguns problemas para montar o Santos, então vamos ver quais serão os desfalques e quem tem chance de jogar. Depois de vencer a primeira na vida, a segunda seguida no Paulistão, o Santos chega a só sorrisos para o clássico. Acredito que vai ser um jogo de detalhe onde quem conseguir neutralizar os pontos fortes mais rápido, conseguir ter uma leitura melhor do jogo, do que o adversário vai fazer, eu acho que vai sair na frente. No duelo contra a Inter de Limeira, a ideia do professor Gesualdo Ferreira foi poupar alguns jogadores que estavam mais desgastados, alguns atletas importantes, e o Santos conseguiu vencer. O que o professor ganhou de opção foram os atletas que entraram e entraram bem. Ano passado eu perdi uma sequência por uma lesão, né? Isso, na minha opinião, isso faz bastante diferença. Falando em falta de sequência e lesões, Gesualdo Ferreira tem muitos problemas, mais uma vez, para escalar o Santos. Aguilar e Marinho seguem entregues ao departamento médico. Arthur Gomes está sendo avaliado diariamente. Madison segue tentando recuperar a melhor forma física. Mesma situação do zagueirão Lucas Veríssimo, que bateu esse particular com o chefe e aí deixa aquele será no ar. Além de todos esses nomes, o Santos aguarda a volta do meia Soteldo, que estava com a seleção sub-23 da Venezuela, na disputa do torneio pré-olímpico. A ideia da comissão é contar com o camisa 10 já para o clássico. Todos sabem que se ele puder estar aqui presente é muito melhor para nós, né? É um jogador que já mostrou que principalmente 1 contra 1, ele faz a diferença, é um jogador muito importante no nosso time. Invictos com Gesualdo Ferreira, os jogadores do Santos querem continuar correndo juntos no caminho do sucesso e de mais uma vitória. O Santos está querendo contar com o Soteldo para amanhã, tem que ver se a proposta do Atlético Mineiro não vai atravessar os planos do Gesualdo. Pode contar para 12 amanhã, milhões depois de não dólares. contar para o resto da temporada. O presidente do Santos já disse que ele é inegociável. Mas sei lá, essa proposta ainda não tinha chegado. E o Santos quer fazer caixa, né? Queria vender o Cueva, não conseguiu. Não é querer, né? Precisa. O próprio Lucas Veríssimo, não era que estava na... Lucas Veríssimo? Às vezes eu me confundo as bolas aqui, mas enfim. Teve a Lucas venda do Veríssimo, Gustavo exatamente. Queria vender o Lucas Veríssimo, queria vender o Cueva e duas vendas que não rolaram, então fazer caixa com o Soteldo. O Cueva é mais ou menos igual ao meu carro, assim. Para eu trocar o meu carro, eu tenho que dar uma grana para levarem o meu carro para poder pegar um outro, né? Ninguém quer, porque temporada que fez acaba desvalorizando o jogador. As temporadas que faz e os problemas extracampo acabam desvalorizando o jogador. Soteldo, pelo contrário, né? Jogador exemplar. Dentro do campo fez muita diferença e pode acrescentar se entrar nesse time de qualquer maneira, porque como ele tem um jogo muito individual, joga em conjunto também, mas a qualidade dele é individual, ele acaba mudando uma partida, criando uma dificuldade para o adversário. Então seria um ganho para o Gesualdo poder utilizá-lo. Do lado do Corinthians, muito provavelmente o Cantígio vai fazer o primeiro jogo dele como titular numa partida oficial esse ano, né? É bem provável, desde que o Thiago Nunes escale, né? Porque já podia ter escalado no meio de semana, acabou colocando ele alegou só que, depois. que treinou com o Richard. Ela enfim, é mais ou menos. Ela é mais ou menos. Colocou o Cantígio no segundo tempo e o jogo melhorou significativamente. Há uma diferença de qualidade entre os dois jogadores muito grande para que você fale, mas eu treinei com um, não vou jogar com o outro, entendeu? Um é claramente titular e o outro é claramente o reserva. Então, se eu tenho titular, na verdade, eu tenho que chegar no outro e falar, olha só, se até às 19 horas sair a inscrição do jogador que está no meu time titular,
vai ele. Se não, vai você, e você já vem treinando, tem a minha confiança. Mas, no momento, ele é o titular do time. É fácil de explicar. E aí, quando chega a inscrição, ó, tá aqui, ó, tá inscrito, vai jogar desde o início. Vamos ver como é que vai ser esse Corinthians, esse um Corinthians modificado. Acho que o Corinthians precisa ganhar ritmo ainda. Claro que tem o desgaste, tem o risco que pode ter de lesão para o jogo da Libertadores, mas é um time que precisa ganhar ritmo, que precisa entender a ideia do treinador, que precisa conseguir executar, precisa treinar mais, inclusive durante os jogos, para ser possível executar. Então vamos ver se vai ser poupado ou não e qual vai ser o resultado desse clássico. E como eu disse, o clássico é muito importante. O Campeonato Paulista começou forte já, ao contrário do Carioca, por exemplo, em que os times foram entrando aos poucos. O Flamengo já se sabia que não podia entrar com sua força total mesmo desde o início. Vasco poupou, o Botafogo nem jogou os 2 primeiros jogos. Não, no Paulista todo mundo saiu voando. Depois se percebeu que tem as dificuldades claras de um início de temporada. Mas já teve um clássico e já vai ter outro. No Campeonato Paulista, os clássicos acabam sendo muito relevantes, não pela classificação. A classificação você consegue até, ao contrário do Carioca, que uma derrota pode fazer mais diferença, porque é um campeonato com uma classificação diferente. Mas no Paulista você até consegue se recuperar perdendo o clássico. Mas, moralmente, o clássico é muito importante para a temporada. A gente fica aí sempre, estamos aí nesse início de temporada, né, na expectativa da chegada e da estreia dos reforços. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.